Universidade do Rio Grande do Norte, 1964, 1º de abril, 20 horas. Alunos das faculdades se dirigem ao restaurante universitário, onde funcionava o Diretório Central dos Estudantes. Tropas do Exército Nacional invadem a Assembleia Estudantil. Era o início da intervenção militar na instituição. Devia ter o quê? 500 ou 1000 estudantes, naquela época era muita gente. Restaurante lotado e cada orador se sucedia. Quando nós verificamos à frente do restaurante, ali na Deodoro, uns 10 caminhões, aqueles maiores do Exército, com uns 30 ou 40 soldados, cercaram o restaurante e lá para estante eu ouço aquela voz: acabe com essa baderna imediatamente. Eu, presidindo a sessão, fui ao encontro do capitão que comandava a patrulha lá, aquele contingente de soldados. Disse: olha, aqui é uma assembleia universitária. Nós estamos num recinto que é da universidade. Não se trata de nenhum ato subversivo. Nós estamos discutindo o momento político. Acabem imediatamente com isto. E os soldados invadindo lá e tal, houve aquele corre-corre, saíram, e aí eu fui conduzido ao quartel-general para prestar esclarecimentos. 10 de abril. Um decreto do Conselho Universitário proíbe reuniões políticas do Diretório Central dos Estudantes. (13 de abril). Dirigentes de entidades de representação estudantil têm seus mandatos cassados. 19 de abril. O ministro da Educação Flávio Suplicy de Lacerda determinava a averiguação de atos de subversão dentro das universidades. O reitor Onofre Lopes da Silva acata a decisão e cria a comissão de inquérito na UFRN. 9 de novembro. A Lei Suplicy de Lacerda colocava as entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, na ilegalidade. O governo militar agora instituía medidas repressivas como tentativa de controle ideológico. Seu histórico de conter a subversão política dentro da universidade resultou em violações à intimidade e aos direitos humanos, vigilância, mortes, torturas e perseguição à comunidade acadêmica. Relatos e fatos documentados mostram como a instituição percorreu na contradição de seus desígnios, da educação à violência, da liberdade de pensamento à repressão, de livros às armas. A universidade, você tinha balas dentro da... Principalmente que ali no Nova Descoberta fica muro com a universidade. Então balas caíam dentro de sala de aula, ali no setor 1, no que a gente chamava Goiabão. O Goiabão, que hoje se chama o CCSA, né? Ali caía balas realmente lá. Era um horror, era uma insegurança. Você está trabalhando e ouvindo os barulhos e vendo até os projéteis, né, das balas que caíam lá. Eles me privaram do meu nome, eles me privaram da minha família, eles me privaram da minha profissão, me roubaram os melhores anos da juventude, mas não foi nada disso o pior. O pior foi que eles incutiram em mim um sentimento de culpa. E não só em mim, mas em toda a minha geração. A minha geração se tornou, se convenceu de que era culpada pelo fato de ter desafiado a sociedade. Passou a ser marginalizada, eu fui marginalizada. Eu sou uma culpada, ou seja, eu não tenho direito a sentar à mesa da sociedade. Eu nem tenho nome, nem posso usar o meu nome. Eu fui privada de usar o meu nome. Eles simplesmente sequestravam as pessoas, prendiam, né, sem ordem judicial, e aí submetiam as pessoas às torturas, às condições mais terríveis que um ser humano pode, né, vivenciar. Eu entro na sala, ouço um grito assim: Luísa! Todo mundo assim, de olho arregalado, e Jaime assim: coleguinha, como você se atrasou, eu já tinha certeza que você estava presa. Aí eu pensei que era Jaime, que tinha dito que eu não tinha chegado porque tinha sido presa. Aí eu fui até ele e disse: Jaime,
você tinha que ter mais calma, já foi logo dizendo que eu fui presa. Ele disse, não, não fui eu que disse. Quando eu cheguei aqui já estava todo mundo dizendo que você foi presa. Eu, mas como assim? Quando surgiu esse boato? Que besteira é essa? Ele disse, besteira não, senhora. Vá atrás, porque onde há fumaça há fogo. E o que é que eu faço? Vá perguntando de um em um por um. Como é que você soube? Então eu fiz assim. Cheguei para o primeiro que eu disse, como é que você soube dessa história? Aí foi fulano que me contou. Aí eu ia no outro, como é que você soube? Até que cheguei numa que era minha colega no direito também. A reitoria era ali em frente à escola doméstica, aquelas duas casas lindas que derrubaram agora. Ali era a reitoria. E ela trabalhava lá. Ela disse, Luísa, me desculpe, me perdoe, mas eu contei, fui eu que trouxe essa notícia pelo seguinte, hoje quando eu cheguei de manhã na reitoria, um funcionário me disse, sabia que Luísa Nóbrega foi presa ontem à noite, de madrugada? Eu disse, que história é essa? Foi lá em frente à minha casa, só que ele morava depois do Midway, aquilo ali era o Arrabalde. Natal acabava ali onde agora é o Midway. Depois do Midway não era mais Natal, era só sítio, só árvores, não havia nem Neópolis. Era outra Natal. Então ele disse, ela ali por trás, ali onde a continuação da Afonso Pena, como é que se chama? Romualdo, né? Era aquilo ali, eram umas casinhas ali, que era onde havia um aparelho. O aparelho vocês sabem o que era. Era uma casa onde morava alguém para disfarçar, mas era onde havia as reuniões, que eles chamavam de subversivas. Naquele tempo a gente era chamado de subversivo. Aí ele disse, eu vi quando ela foi presa. Baixou lá o DOPS, levou todo mundo e eu vi que ela estava sendo... ele me viu sendo arrastada. Ele teve uma ilusão de ótica. Ele me viu sendo arrastada. Só que eu não estava lá. Eu estava na minha casa. Por sorte, eu não dormi lá esse dia. Dormi na minha casa. Aí, quando ela disse isso, eu tive uma sensação que eu nunca mais quero ter na minha vida. Nunca mais tive e nunca mais quero ter. Foi como se um peso, uma pedra de chumbo, caísse até o pé e voltasse, assim, num segundo, num lapso de segundo. Eu falei, pronto, e agora? E agora? Porque eu entendi que era o aparelho que tinha sido estourado, né? E que eles iam ser interrogados e eu ia ser presa. Se os homens estavam lá na minha porta, era por isso. Eu pulei a janela dos fundos da Faculdade de Sociologia, ali na Fundação Zé Augusto, tudo escuro, era uma época muito pouco iluminada, e havia um táxi parado estranhissimamente, que era a coisa mais difícil do mundo, era um táxi em Natal, estava lá parado e só um taxista lá dentro. Bom, eu cheguei à casa do seu Barbosa e dona Zefinha, que eram os sogros do meu irmão, Laurence, e perguntei se podia ficar. No dia seguinte, saiu estampado na Tribuna do Norte, como a primeira página da Tribuna do Norte, com a principal reportagem, com acho que eram 5 fotografias de 5 procurados e eu no meio. A primeira cunhada do meu irmão era casada com o policial da Polícia Rodoviária. Era aposentado, mas conhecia todo mundo. Quando ele veio, ele sem saber de nada, né? Naquele tempo não existia WhatsApp, nem celular, nem nada, né? As pessoas mandavam cartas escritas à mão. A carta demorava 2 semanas, 1 mês para chegar. Então ele não estava sabendo de nada. Ele vem e quando passa na polícia rodoviária, ele desce, toma café, conversa com os amigos e tudo, e vem para celebrar o Dia das Mães. Quando ele volta, ele me leva para João Pessoa. Ele morava em João Pessoa. Meu irmão morava em Campina Grande, Laurence, e ele morava em João Pessoa. Ele, as minhas cunhadas, eu tinha um cabelo grande, assim, muito bonito, estaquearam meu cabelo todo, pintaram de ruivo, puseram uns óculos escuros e me puseram no banco traseiro do carro dele, do automóvel dele. Eles colocaram na rodoviária, nas rodoviárias do Brasil todo e nos aeroportos todos, havia presença de agentes do DOPS, do SNI, dos órgãos de repressão, de segurança e repressão, com a lista de todos os procurados. Você tinha que mostrar o documento. E ali mesmo você era apanhado. Era um pente fino. Pegava todo mundo. E eu passei assim, porque ele ia conduzindo o carro, ele era da Polícia Rodoviária, ia com a esposa e não reparou que atrás ia uma pessoa. Finalmente, um sábado de manhã,
entra a Força Pública de São Paulo, que era como era chamada a Polícia Estadual, e o Congresso caiu. Eles entraram atirando para cima e pediram que nós colocássemos as mãos na cabeça. Como eu fui um dos últimos grupos a chegar, os ônibus que eles tinham levado para nos transportar para São Paulo já estavam lotados e eu, um dos últimos grupos, ficamos em cima de um caminhão. Ficamos no recolhimento presos do Tiradentes, em São Paulo, 35, variava, 30 a 35 pessoas por cela. Essas celas caberia, de uma forma razoável, 10 pessoas. Mas ficamos com esse número, alguns dormiam, deitavam-se para dormir, outros ficavam em pé, e aí nós íamos levando as nossas condições dessa maneira. Aqueles presos correcionais metiam a mão no tonel com o prato plástico, metiam dentro do tonel com feijão, com a mão jogavam arroz ali em cima e tiravam um pedaço de carne e nos entregavam aquilo. Não havia talher, é evidente, não havia colher, nem de plástico. E nós tínhamos enfrentado muito frio em Ibiúna. Alguns de nós tínhamos rachado os lábios. Então, eu tentava comer com a mão, não dava para abrir a boca, porque, como eu tinha cortado o lábio com frio, não dava. Então, com a carteira de identidade plastificada, eu tentava jogar a comida na boca, mas era uma tragédia, não dava também. A alimentação pressupõe um mínimo de prazer que você tenha que fazer isso, e aquilo não dava. A condição de higiene de um lado, a falta de sabor do outro, aquilo absolutamente salgado. Então, houve uma decisão a qual eu aderi com todo o entusiasmo de fazermos uma greve de fome para apressar os depoimentos. Porque nós sabíamos que 900 estudantes do Brasil inteiro presos em São Paulo estavam desgastando o governo estadual. E que, se esses estudantes entrassem em greve de fome, o risco de um deles passar mal ou vir até a morrer, deixaria em pânico o governador Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo na época. Bom, 3 ou 4 dias depois tinham vindo todo mundo e Abreu Sodré decidiu fazer o seguinte: ônibus na direção do Nordeste, na direção do Brasil Central, na direção do Sul, e quantidade suficiente para levar os estudantes, tirar do estado de São Paulo. O que ele queria era tirar do estado de São Paulo para diminuir ou apagar o desgaste que ele sofria. Isso aconteceu e nós do Rio Grande do Norte saímos no ônibus na direção do Norte, quer dizer, saímos de São Paulo pelo Rio de Janeiro para vir para o Nordeste. Eu nessa solitária, alterado psicologicamente, amanheci um dia com uma cólica intestinal violentíssima, e o que se passou é que eu tive que utilizar um saco plástico dentro da cela onde eu me encontrava. Em 1970, se criavam em quase todas as universidades federais e estaduais as Assessorias de Segurança e Informação, a ASE, subordinadas ao Ministério da Educação. Na UFRN foi criada pelo reitor Onofre Lopes em 1971. O órgão funcionava dentro da Biblioteca Zila Mamed e organizava pastas relacionadas à comunidade acadêmica, com interrogatórios e listas de professores, estudantes e funcionários investigados. A ASE ela teve vários momentos, e em vários momentos ela teve um perfil um pouco diferenciado. O período mais sensível, um período de uma repressão mais dura foi durante a gestão de Adriel Lopes Cardoso, que a gente vê esses casos de exonerações, esse controle mais efetivo de patrulhamento ideológico, político-ideológico. Normalmente, as informações giravam em torno do seguinte: o que a ASE colhia dos órgãos de segurança e informação, quando era atendido, era dado parecer, comunicado ao reitor o que constava. O termo certo era: consta da comunidade de informações alguma coisa assim. Nada consta a respeito da solicitação. Isso era o reitor quem dava o despacho, pedindo à ASE que informasse se consta anotações. A ASE atuou assim conjuntamente com os reitores da época. Os reitores, para eles conseguirem guiar o seu reitorado, ele tinha que ter algumas informações importantes, né? Uma dessas informações era o controle do movimento estudantil,
que estava lá ressurgindo a partir de 75, né? Adriel era a pessoa que tinha contato em nome da ASE, certo? Como era esse contato? Não, ele pedia autorização para falar comigo e trazia problemas. Houve vários, alguns que dava choque. Então, cito o caso do reitorado do professor Diógenes da Cunha Lima, que já utilizava da ASE de um modo mais efetivo para saber o que acontecia ali e de que modo, né, o professor também Domingos Gomes de Lima, para saber de que modo aquela entidade estava se organizando, para saber de que modo poderia interferir nas eleições dos conselhos superiores, né, nas votações importantes. Porque na área da segurança de informações, segundo eu entendi, é que você não podia afirmar se você não tivesse absolutamente prova de que você participou de um envolvimento. Envolvimento o quê? Envolvimento político e ideológico. Militante, partidário. Como você não tinha prova para afirmar sobre isso, então a palavra de ordem era consta ou nada consta. Então, assim, todos os reitores utilizaram da ASE. Né? Então, essa ideia que não usaram é uma falácia. Todos eles utilizaram os serviços, porque os serviços forneciam informações que ajudavam o reitor a administrar a instituição, né? Porque até o contrato eles aprovavam. Pelo menos durante muito tempo aprovar um contrato de um professor concursado, e algumas vezes concursado passava em primeiro lugar, como o caso do pastor Machado, e era recusado pela universidade. Eu coloquei na marra, e olha, vocês podiam ter proibido que ele se concorresse. Na hora que ele concorreu, tirou o primeiro lugar, tem que ser nomeado. Assumi a cadeira de professor de ciência política, inclusive por concurso público, né? Um dos poucos concursos públicos realizados na universidade. Assumi em fevereiro de 78, certo? Na disciplina de ciência política, tendo permanecido o primeiro semestre de 78 ministrando essa disciplina. Em seguida, já no final do semestre, eu fui chamado pelo então diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Xixila, e que nos comunicou, né, o recebimento de uma ordem expressa dos órgãos de informações de que não era admissível a minha permanência como professor, que, portanto, eu seria demitido. Claro que era o surgimento das instituições forte dos estudantes, dos professores e dos funcionários. Então havia momentos de trauma, de discussões. E aí fiquei afastado, né? Saí da universidade nesse período, só retornando por anistia, vou ver se eu me lembro aqui o dia, em fevereiro de 87. Eu formalizei esse processo em 85. Entrei com pedido, inclusive com bastante provas, né, com depoimentos, com declarações e tal, onde ficava absolutamente claro que a minha demissão tinha sido por razões político-ideológicas. Tá? Mas mesmo assim havia resistência por parte da universidade. Com o surgimento do campus universitário, os diretórios acadêmicos deixam as unidades universitárias. A representação estudantil agora é vinculada a cada centro acadêmico do novo campus. A mudança extinguiu os mandatos de seus dirigentes. Forças políticas da direita passaram a preencher os diretórios. Uma parcela de universitários havia entrado na clandestinidade, outra parte foi para a luta armada e outros tentavam seguir as atividades acadêmicas sem engajamento político. Esse ambiente era fruto de condenações de inquéritos policiais, a vigência do AI-5 e as eleições indiretas que haviam se estabelecido desde 1967, o que só iria mudar 15 anos depois, com eleições diretas para o Diretório Central dos Estudantes em 1979.
O movimento estudantil da UFRN reconquista o direito de eleger seus representantes. A chapa Aroeira, composta pela junção do PCB, PCR e PCdoB, receberia a maioria dos votos. Então, o ambiente era muito hostil. Por que era hostil? Porque você entrava na sala e você não sabia exatamente quem era o seu colega de turma. Esse é o problema. A gente estava passando um filme, todo mundo tá assistindo, mas você não sabe ali quem é. E tinha muitos festivais de cinema, tinha muito festival de cultura, tinha muita atividade cultural, desportiva, mas você não sabia quem era quem. Então a gente já olhava desconfiado, sem saber se aquela pessoa realmente queria participar do movimento estudantil ou se ela estava ali para pegar informação e repassar. Aí você ia no restaurante, capitão, era assim, para cada canto você ia, para a reitoria estudantil, capitão Cleanto, eu acho. Eu me lembro que um era capitão Cleanto, outro era coronel Mosca, era tudo assim, patentes militares, para onde você ia, dentro das universidades. Não é lugar para a polícia, para a segurança, lá é lugar de saber, do conhecimento, da produção científica, da produção da arte. Então esse é o paradoxo, né, que tem o autoritarismo, é acreditar que vai impor ao país as amarras que tiram a liberdade das pessoas. Nós temos conhecimento, inclusive, da existência de pessoas infiltradas, colocadas, inclusive, em sala de aula, militares, fazendo o trabalho de espionagem, né, e de acompanhamento dos estudantes, né, dos professores, enfim, de todos que faziam parte da comunidade universitária. Porque a gente não se sentia ser um marginal, não se sentia estar ferindo ninguém, pelo contrário, a gente estava ali lutando por democracia, por liberdades, pelo direito de todos. Então, assim, a gente não conseguia compreender por que é que a gente tinha que levar bomba de gás, tinha que ser reprimida, aqueles cacetetes, aquelas polícias bem equipadas, parecia que... Entendeu? Então, assim, compreender aquilo aos 20 anos de idade é muito difícil. Ele proibiu o filme Je vous salue Marie passar, porque é um filme voltado para uma crítica da Igreja Católica, e o Sarney, extremamente religioso, proibiu o filme. Como ele proibiu, aquelas coisas de estudante, então vamos passar. Se proibiu, vamos passar. É a história da luta por liberdade, não adianta querer tolher jovem. Só que aqui eu fui na sala da secretária da reitoria, do reitor, pedi autorização. E ela deu para passar o filme. Eu disse, olha, a gente está querendo passar um filme, realmente eu não disse o nome do filme. Eu não disse para ela, só disse que era um filme. E ela também não perguntou. Então o que acontece? Ela liberou. Quando ela liberou, eu vou e passamos o filme. Quando a gente passou o filme, manhã, tarde e noite. Quando a gente passou o filme, eu achava estranho, porque eu olhava aquele mesmo rapaz na linha de frente, né? Ele na cadeira de frente. Aí ele estava de manhã, estava à tarde, eu até me lembro demais, com a inocência o que é, né? A gente nem desligado nisso. Aí de noite eu digo, menina, esse Hugo assistiu o filme de manhã, de tarde ainda está ali. E aí a gente ficou de orelha em pé, porque de noite, aí quando terminou o filme, e o filme era passado assim, eu me lembro demais, Gutenberg que faleceu, né? Gutenberg fazia geologia na época. Foi diretor da Durne aqui, aí a porta aberta, que aquela reitoria tem uma lateral, né? Tem uma porta, e a porta aberta, porque se chegasse alguém, a gente se organizou para isso, né? Chegar alguém, a gente corre pela porta, olha que inocência. Isso foi no auditório da reitoria. No auditório da reitoria. E o carro dele, né, que era um fusquinha aberto, lá tá, qualquer coisinha a gente vai embora. Que nada. Eles ficaram o dia todo, enquanto terminou, todos os filmes, já era 10 da noite, finalzinho do filme, terminou mesmo, o povo foi saindo, minha irmã estudava, fazia letras, a gente sempre vinha junto para casa, ela foi lá para se encontrar, e a gente vinha. Quando chegou a polícia, aí 2 homens, né, chegou e disse, abra sua bolsa, eu me lembro demais dessa história, o homem fez, abra sua bolsa. Eu disse, que bolsa? Eu disse, é essa que você está na mão, eu já saquei que não era. Aí quando a gente abriu, aí acompanha a gente, vamos para a Polícia Federal, eu sou da Polícia Federal, se apresentou, acompanha a gente e tal. Você tem uma aparente democracia, né, uma aparente liberdade, mas no fundo você tem ainda continua um Estado opressor. O que continuou, ou seja, com o fim do regime militar, você não conseguiu derrubar
autoritarismo. Ele permaneceu com outra formatação, mas ele continuou. E eu acho que é exatamente essa coisa, essa pactuação que não consegue romper definitivamente com o autoritarismo. Porque se nós tivéssemos realmente derrubado o regime, no sentido de uma ruptura, certamente não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? Porque essa estrutura conservadora, ela permaneceu, né? Ela vamos dizer assim, se encastelou na nova realidade, na nova situação política que o Brasil passou a viver a partir de 85 e foram se reorganizando, né, até voltar ao poder como voltaram agora, né, esse período agora que nós estamos vivendo. O cuidado que findou a gente não tendo, né? Que era o quê? As pessoas, esse grupo que ascendeu e assumiu os governos, eles tratavam como se estivesse linearmente conquistando e não voltava mais. E aí é onde foi o grande engano, porque descolou da sociedade e, portanto, das suas vontades. E quando acordaram, o desastre já estava feito, que é isso que está aí. Essa crise que está aí, um presidente que defende a tortura, 150 mil brasileiros mortos, e esse homem recebendo uma agenda oficial, o torturador, e ainda dar entrevista sobre isso e ainda elogiar. Enquanto isso, a gente vê uma autoridade, né, depois referendada pelo seu vice, vê no governo o homem que articulou um golpe de ultradireita em 74, hoje ser ministro de Estado. Isso é muito desafiador, isso é extremamente preocupante, mas é preciso pensar que isso não chegou aí do nada não, isso chegou porque a direita nunca dormiu, a ultradireita nunca dormiu e porque a esquerda cochilou. Como que as eleições para reitor, que tanta gente lutou, que eu acabei de falar aqui, para diretor de centro, para diretor dos IFES, como que pode não ter regulamentado e está aí a gente tendo retrocesso, não se respeita, mas não está na lei. Há um debate constitucional se estaria ou não representado pela autonomia, mas é um debate. Se a gente tivesse regulamentado com uma norma infraconstitucional, a gente teria isso garantido, não fizemos. Então, eu identifico dentro da universidade esse processo de ressurgimento do movimento estudantil a partir de 75, né, até 79, e também a criação da ADURN, da Associação dos Docentes da UFRN, que também é outro movimento corporativo que surge com uma força muito grande e é um movimento que pautava também a luta contra a ditadura. Então, aqui no relatório da Comissão Nacional da Verdade, a gente vê vários momentos que também a ADURN lutava contra essas estratégias de vigilância, perseguição de professores. Então, eu identifico no contexto local a volta do DCE, as eleições livres do DCE, né, e também a criação da ADURN como dois momentos que denotam a abertura política. Então, a universidade convivia com professores, funcionários, né, se passando para o papel de passar e controlar a informação da vida alheia. Era uma verdadeira fofocaria. Quando você pega os documentos, isso consegui pegar, porque muitos desses documentos sumiram, desapareceram, foram queimados, e que efetivamente o pouco que se conquistou e conseguiu ter, é que ainda se conseguiu recompor um pouco esse período. Muitos dos quais através de depoimentos orais. E a Comissão da Verdade da UFRN teve um trabalho seríssimo. Então, em 2011, Dilma Rousseff cria a Comissão Nacional da Verdade e logo em seguida a gente observa um movimento de criação de várias comissões em contextos locais. Então, estados, municípios, universidades, entidades sindicais começam a se engajar criando essas comissões da verdade. A da universidade foi criada no ano de 2012. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer um levantamento de arquivos públicos que nós poderíamos pesquisar. Então a gente pensou no arquivo do Estado, o arquivo do Poder Judiciário, o arquivo da própria universidade. No contexto da universidade a gente encontrou um arquivo completamente desmantelado. Não havia algumas normativas específicas para a organização da documentação. Eu cheguei presencialmente a ver uma montanha de documento, que é uma montanha de documento assim, no chão, jogado, pastas e pastas, que iam até o telhado do arquivo público, do arquivo da universidade. As pessoas, os servidores, não tinham formação específica para a área de arquivo e eles não sabiam nos identificar
os locais que nós poderíamos pesquisar e encontrar material histórico. Então eu cheguei lá, na primeira visita, encontrei um servidor antigo, ele disse que não havia nenhum documento antigo da universidade ali, que remontassem a história política. E na segunda visita não, ele já conseguiu me identificar uma localidade, né, alguns armários, e quando eu fui a esses armários não havia identificação nas pastas, então assim, foi um trabalho de garimpagem mesmo para a gente encontrar esse material. Eu estabeleço 3 fatos e informações importantes. A primeira dela, que ninguém tinha conhecimento, é que a universidade, durante os 21 anos de ditadura, fazia reiteradas homenagens a gestores do governo militar da época, né? Então, eu acho que catalogamos, inventariamos mais de 20 militares que exerciam diversas funções no Estado militar da época, seja presidente da República, ministros de Estado, chefes de organizações militares. Os casos mais emblemáticos que nós tomamos conhecimento é que a UFRN em 64 concedeu o título de doutor honoris causa ao Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura militar, e que na década de 70, em 1971, concedeu a Emílio Garrastazu Médici, né? 2 pessoas que foram apontadas pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade como responsáveis por violações de direitos humanos, né? Responsáveis pela cadeia de comando dessas violações. Outro ponto importante que nós descobrimos é que houve prisões dentro da universidade. O nosso conhecimento é que as prisões haviam sido realizadas em outros contextos, né, e que envolviam os membros da UFRN por uma questão complementar. Mas não, a gente sabia que a atuação do movimento estudantil era vigiada e algumas pessoas foram presas. E nesse dia, no dia 2 de abril, eu acho, de manhã, 5 horas da manhã, cheguei dessa fazenda e disse à minha mãe, eu vou para a faculdade, mas eu sei que não vou voltar. Peguei um bom livro de medicina interna, botei debaixo do braço, ele vai ser meu companheiro durante muito tempo. E fui para a faculdade. Primeira aula, 7 horas, 7h30, não me lembro. E eu estava na aula de medicina e vi meu professor de medicina olhar para mim e olhar para a porta. Olhar para a porta e olhar para mim. Aí eu disse, pronto, chegou. Aquela famosa situação, né? Aí ele disse, dali é para você. Peguei meu livro, botei debaixo do braço e me apresentei. Disseram, um jipe com 3 homens armados, como se fosse prender metralhadora e tudo. Aí me levaram para o 16RI e eu ocupei a célula de Djalma Maranhão, onde ele tinha estado antes de mim. Tinha estado incomunicável. Tinha estado incomunicável, né? Pois bem, então, a partir de lá fiquei esperando alguma coisa, eu não sabia o que estava esperando que me chamasse, que me interrogasse, de saber para onde eu ia. E nesse momento houve uma espécie de movimento que aquelas pessoas que eram responsáveis me davam a impressão, ou deram a impressão, que não sabiam o que fazer de mim, porque eu estava numa caserna, a gente chama caserna, onde tinha 600 homens. No 16RI eu era única mulher, não tinham pensado de ter uma mulher presa, porque não tinha nem, como é que a gente, conveniências para uma moça, não tinha nada que para uma mulher. Mais ou menos entre 2 e 3 horas da manhã, eu suponho, chegaram os soldados, me disseram de me levantar, eu estava sentada, me levantei, me levaram para um pé do morro, com os soldados atrás de mim, e uma pessoa de lado que parecia ser o que comandava. Aí no pé do morro... Devia ser Lacerda, viu? Não sei, devia ser um torturador. Lacerda não iria comandar exército. Aí eles me botaram assim e ficaram em frente. Aí então chegou outro jipe, falou com aquele que parecia ser o comandante e deu ordem aos outros e voltaram. Eu voltei para minha cela. Depois me colocaram em outra cela, onde fiquei todo o resto da prisão. Outras informações importantes foi, sobretudo, o processo de acomodação que os diversos reitores tiveram com o governo militar, né? Então a gente vê que vem em 64, quando entram os militares no poder, eles começam a fazer um mapeamento dos reitores que seriam favoráveis, que iriam se acomodar ao novo regime instituído, né, instaurado, e os que não. Então a gente vê em 64 a cassação do reitorado de Anísio Teixeira na UNB, Universidade Federal. A gente vê a cassação do reitorado de Mário Moacir Porto na Federal da Paraíba. Só que aqui em Natal foi diferente. Aqui em Natal o reitor Onofre Lopes e os outros foram no sentido de acomodar, né, de se integrar, se adaptar ao novo regime instituído. Então a gente vê
ações de deferência muito fortes, né? Então, assim, ainda em 64, o reitor hipoteca a solidariedade, faz uma manifestação pública hipotecando solidariedade ao movimento de 64, que ele chamava movimento revolucionário. A gente vê o reitor hipotecando solidariedade à extinção da UNE, né? A gente vê vários atos de colaboração, né? E que demonstram que os reitores se alinharam à nova política, né, então instituída. A comissão recomendou propostas de reparação aos atingidos pela repressão na instituição, encaminhadas a Ângela Maria Paiva, reitora da UFRN em 2015, quando o relatório final foi entregue. Recomendação 1. Utilização do prédio histórico onde funcionou a Faculdade de Direito para abrigar o acervo em forma de memorial de resistência universitária. Infelizmente, ainda não foi reconstruído porque os processos de licitação para aquela obra são muito difíceis, porque requerem a preservação do patrimônio histórico, né, e arquitetônico. Então, ainda não foi construído, mas isso foi acatado e já está no projeto acadêmico. Recomendação 2. Fazer o reconhecimento simbólico e público da violação aos direitos humanos contra membros da UFRN e homenagear professores e alunos assassinados com a colocação de seus nomes em memoriais. Esses reconhecimentos estão sendo feitos gradativamente, em trabalhos, em placas, em nomes de auditórios, etc. Então, isso aí vem sendo feito ao longo do tempo. Recomendação 3. Colocar uma placa simbólica onde funcionou a extinta Assessoria de Segurança e Informação da UFRN com alusão à sua função repressiva. Essa placa foi posicionada já na época, no ano da entrega do relatório. Recomendação 4. Que a UFRN propõe ao Conselho Universitário a revogação de todas as resoluções autoritárias durante o período da ditadura, que toriam liberdades constitucionais de manifestação, pensamento e liberdade didático-científica, patrimonial, financeira e administrativa. Foi a própria comissão que não aprovou esse ponto. Quando nós colocamos para a reitora para ela realizar a revogação dessas homenagens, ela nunca se manifestou publicamente, ela só se manifestou publicamente sobre o tema no dia do lançamento do relatório da comissão, que foi no dia, salvo engano, no dia 14 de outubro de 2015. Então ela se manifestou naquele momento dizendo o seguinte, olha, que respeitava as decisões dos reitores passados, as decisões do Conselho Universitário passado, e que ela não iria realizar essa revogação, essas homenagens, né? Então, assim, para mim mostra, né, ao meu entender, que ela tem essa estratégia, né, de respeito, né, de negociação com esses outros reitores, né, que assumiram essa posição semelhante a ela. Então, os historiadores, os acadêmicos precisam fazer estudos para analisar um conjunto de resoluções de tantos anos, né, para analisar esse caráter autoritário. Eu considero que quando nós revogamos as resoluções hoje, no que diz respeito ao acesso do aluno, aos direitos dos alunos, os direitos dos professores e dos técnicos, a sua participação nos conselhos, nessa medida nós estamos revogando alguns atos que anteriormente foram criados e aprovados no contexto de uma ditadura militar. O caso que eu reitero aqui, mais conhecido foram das homenagens, né, a cassação dos títulos de doutor honoris causa de Médici e Castelo Branco. Esse tipo de pauta a gente não conseguia levar adiante só pela comissão, porque precisava de um engajamento e de uma discussão da comunidade universitária, né, e que não houve. Então esse daí também foi outro ponto que nós sentimos por parte dos professores e dos alunos, né? Essa não aceitação por parte da reitora, não. Ela deu infraestrutura, mas a gente viu que alguns temas não conseguiram avançar por conta dessas conjunturas político-institucionais internas à reitoria. E as recomendações 5 e 6, destinadas à memória institucional e administrativa e ao incentivo de publicações de trabalhos sobre o período e seus reflexos no Estado e na universidade. O que é que nós decidimos sobre isso? Colocar no laboratório de história, né, no laboratório lá de documentação histórica, com o compromisso de, ao ser
finalizada a reforma da Faculdade de Direito da Ribeira, nós levarmos esse acervo para lá. Isso hoje está muito estimulado, porque uma das conquistas que nós tivemos na nossa gestão foi aprovar a nossa política de memória, né? Então, essa política resgata e, digamos assim, deixa mais compulsório a questão da memória institucional também, né? Então, nossa política de memória foi aprovada depois de uns 2 ou 3 anos de discussão que nós fizemos durante a gestão. A administração podia ter tirado os nomes num país inteiro, aonde você for é rua, é salão, é tudo com nome, não tirou, a memória dos militares está aí viva, entendeu? Tanto está viva que está aí, ninguém tira. Se não tirou quando era mais forte, agora vai ter mais trabalho. A gente ainda disputa muito um tipo de discurso que foi construído de modo muito superficial, né, que baliza o senso comum. Então, a ditadura, o tema é muito difícil de você recuperar, de você tratar esse tema, porque, primeiro, a gente trata de um passado muito recente, né? Então, a gente vê pessoas, violadores e perseguidos ainda vivos, na média de 70, 80 anos de idade atualmente, né? Então, assim, os protagonistas, as testemunhas ainda estão vivas, quem passa por aquela história ainda está vivo. Então, há um comprometimento pessoal de alguns setores, né, de pautar essa discussão. A organização mais emblemática que eu chamo a atenção são as Forças Armadas, né? Então, as Forças Armadas, elas têm ainda uma dificuldade de debate público sobre o que aconteceu. Mas eu estou querendo dizer que são formas diferentes, que é assim que eu vejo, de ver o grau de perversidade de uma ditadura. Seja ela rápida e matando milhares, como foi o caso Chile e Argentina, seja ela longa e moldando uma geração. Controlando uma geração do momento que nasce até ela se tornar 21 anos de idade. Então, dentro do Poder Executivo Federal, essas pautas começaram a morrer, a minguar, né? Então, a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos quase não tem mais atuação, a Comissão de Anistia também mudou o seu entendimento. Agora eles acham que as perseguições políticas da época não eram perseguições políticas, eram casos específicos, trabalhistas, enfim, não se caracterizava enquanto uma atuação de expurgo. Então, assim, a gente vê que a pauta está sendo combatida através de um órgão muito principal, que é o governo federal, né? Então, e nacionalmente, todo o discurso de direitos humanos, ele tem uma resistência, né? Então, é um processo mesmo de resistência e de combate, sabe? Assim, cada setor desse que foi marginalizado, que é oprimido socialmente, que tem seus direitos violados, tem que continuar essa estratégia de discussão e de enfrentamento. Peraí, o Brasil virou fascista numa campanha? Como é que é isso? Se tem sentimento fascista no país, e tem movimentos fascistas no país, e tem, mas não foi dormir e acordou, não. Basta estudar os anos 30. Quem eram os intelectuais dos anos 30? Cooptados pelo integralismo. Entendeu? Mas como é que a gente trata esse assunto? Relativizando, minimizando. E o preço uma hora chega. Chegou em dose cavalar. E que preço é esse? O preço é a ameaça da democracia, da quebra do Estado Democrático de Direito. Esse é o momento que a gente está vivendo. A ameaça permanente da quebra do Estado Democrático de Direito. Porque você tem uma Constituição e você tem autoridades que não respeitam a Constituição. Então, acho que o Brasil ainda caminha para um processo ainda de autoritarismo da polícia, de repressão a movimentos sociais. As nossas movimentações, os nossos protestos ainda são duramente combatidos, localmente, nacionalmente. Em Brasília a gente vê que grandes manifestações são duramente abafadas, reprimidas, sem nenhum tipo de motivo aparente. E todo tipo de minoria ainda no Brasil é vista de um modo ainda muito cruel, né? Então, eu acho que tudo isso caminha para os resquícios da ditadura de tornar quem é diferente enquanto inimigo, né? A ditadura, ela não só tirou direitos materiais efetivos e imediatos, ela causou danos psicológicos profundos que exigiram muito tempo e muito trabalho para serem, digamos, minimizados.
resolvidos mesmo, eu acho que nunca. A gente fica com a cicatriz, né? Enquanto a ditadura militar esteve vigente, 259 membros da universidade, entre professores, alunos e servidores, foram fichados pelos órgãos de repressão e informação. José Cilto Pinheiro, da Faculdade de Educação, foi morto sob torturas no dia 29 de dezembro de 1972, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado totalmente carbonizado dentro de um automóvel. E Emanuel Bezerra dos Santos, da Faculdade de Sociologia e Política, preso no dia 4 de setembro de 1973 em São Paulo. Ele foi conduzido à unidade do Exército, onde foi torturado brutalmente até a morte. Apesar das marcas de tortura, no seu prontuário consta que faleceu em decorrência de tiroteio em 5 de setembro de 1973. Seus restos mortais foram localizados em 13 de março de 92 e foram sepultados em São Bento do Norte. Idealista e poeta, Emanuel deixou legado de lutas e versos, como os que escreveu enquanto estava na base naval de Natal em 1969. As gerações futuras. Eu vos contemplo da face oculta das coisas. Meus desejos são inconclusos, minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades insensíveis. Meu sonho é uma grande rosa. Minha poesia luta. Eu vos contemplo da virtual extremidade. Minha vida pela vossa. Meu amor vos liberta. Eu vos contemplo da própria contingência. Mas minha força é imbatível, porque estais à espera. Eu os contemplo do fogo da batalha, meus soldados não se rendem. O outro dia chegará. Eu vos contemplo, gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante o meu contemplar. Mas tenho certeza que jamais queria estar no lugar de quem venceu, como disse Darcy Ribeiro, né? Sei que não consegui, sou frustrada com muita coisa que desejei fazer e não fiz. Mas não queria estar no lugar de quem está aí, né? Porque não me sinto perdedora, me sinto que fiz as coisas certas, escolhi as coisas certas, a luta certa, estive com os que combateram o bom combate e me sinto bem por isso. Me sinto um ser humano, me sinto respeitada, eu respeito a mim mesma, me sinto orgulhosa de ter feito tudo que fiz, entendeu? Então eu não olho, não vejo, e nem sou pessimista não, eu sou extremamente otimista com o país. Porque o otimismo, essa que é a ilusão. O otimismo não é só achando que vão ganhar não, o otimismo é você reconhecer seus erros também. Porque quando a gente reconhece os erros, a gente começa a acertar de novo. Agora, pessimismo é, de fato, vender a ideia de que o país tem um único partido, o país tem uma única liderança e tudo que mexer com aquele partido, com aquela liderança, o Brasil vai se acabar. Vai não, porque o Brasil é maior. O Brasil é maior do que todos os brasileiros, do que todos os partidos, do que todas as instituições. Então essa visão é falsa. Tem colegas que falam, eu vou embora do país, estou doida para me aposentar. E eu estava doida para me aposentar. Quando essa crise começou, agora eu só saio se me tirarem. Quando eu vejo a briga boa, eu quero estar no meio. Entendeu? Lugar é de lutar por aquilo que a gente acredita. E eu acredito que esse país é um grande país. E acredito que a gente precisa realmente lutar, se juntar para conquistar a manutenção dessa democracia. Porque sei que ela está sendo ameaçada. Vocês que são jovens vão ver isso daqui a 10, 15, 20 anos. O projeto em curso é um projeto extremamente autoritário. Quiçá que seja só autoritário. Ou mais do que isso. Por isso que não dá para brincar, nem deixar de alertar os jovens e nem deixar de lembrar, para nunca esquecer o que foi o passado. A gente tem a obrigação e o dever de contar todo dia, para todo mundo, como era viver nesse país antes da Constituição. Qual a importância dessa Constituição para o povo brasileiro? Quem
Quem são esses personagens que nunca respeitaram essa Constituição? Foram os perdedores da Constituição de 88. E são eles que estão querendo usurpar essa Constituição, tomar, rasgar essa Constituição. E é por isso que é importante todo mundo saber disso e todo mundo debater isso todo dia. Amanhecer o dia, bom dia, lembrar disso.